Queridos e amados irmãos, a paz seja com todos vocês. Estamos mais uma vez ao vivo para iniciarmos essa live. E hoje nós estaremos fazendo um trabalho um pouco diferente. Estaremos formando um debate, discutindo um pouco com esses companheiros sobre um tema bastante importante, que é adoração e louvor. Irmã Simone, às vezes nós misturamos as coisas e confundimos louvor com adoração, quando há uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Ambas é feito para a glorificação do nome do Senhor. E para nós é uma alegria muito grande poder receber hoje a dupla Tony e Tito. A dupla Tony e Tito já é uma referência muito grande em Curitiba. Evidentemente que vamos falar sobre adoração e louvor, não poderia faltar vocês aqui com a gente. Tony, é uma alegria poder recebê-lo. Tito, como sempre, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente, participando dessa live. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Uma alegria muito grande poder retornar a esse tempo que a gente tem muito carinho. Deus abençoe a todos. Irmã Simone Chile, claro, que como nosso convidado especial fazer parte desse debate com a gente, juntamente com o pastor Uzias, que já é um mestre por excelência dentro desse assunto, também domina muito bem esta matéria, e claro, pastor Vilmar, o nosso companheiro aqui, e junto com os irmãos presentes, será uma alegria podermos glorificar e adorar ao Senhor. E vamos neste momento estarmos em pés, e nós estaremos orando ao Senhor, e pedindo que as mãos do Todo-Poderoso, ela se faz estender neste lugar. Não é pecado você glorificar o nome do Senhor, não, viu? Enquanto nós vamos abordar esses assuntos sobre adoração e louvor, se alguém quiser fazer alguma pergunta dentro da temática, é claro que os irmãos estão aqui para responder, não é? Então, aquilo que nós não sabemos, vamos consultar os universitários, não é? Nós não sabemos todas as verdades, mas nós sabemos muito bem que tem pessoas preparadas para isso, tá bom, irmãos? Então, nosso assunto será voltado inteiramente para esse assunto, adoração e louvor. Querido Deus, eterno Pai celestial, chegamos, Senhor, ao trono da Tua graça, através da oração, e pedimos, Senhor, que a Tua presença, ela seja conosco nesta noite. Venha abençoar os nossos irmãos que, neste instante, estão nos ouvindo do conforto do seu lar. Querido eterno Pai, permita que o Teu Santo Espírito possa estar trabalhando de uma forma muito especial. Em nome de Jesus, para a Tua glória, nós oramos agradecidos. Amém. Irmã Simone estará, nesse momento, adorando ao Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor, né? Um culto com esse tema não poderia faltar louvor e muito louvor. Então, abra sua harpa aí no hino de número 10. E vamos adorar ao Senhor, este hino que fala, eu te louvo. Então, comece esse hino já adorando, louvando ao nome do nosso Deus. Glória a Deus, ó Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom.
glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dai-me glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Queremos glorificar ao Senhor nesta noite abençoada. Falar de um assunto. Isso aqui é a adoração. Nascemos com essa estigma para adorar ao Senhor. E ninguém consegue viver, por hipótese alguma, sem adoração. Isso está inserido dentro da própria natureza humana. Segundo as Escrituras, nós fomos criados especificamente para esta finalidade. O louvor, queira ou não, ele está inserido dentro de nós. Mas é importante nós definirmos ainda o que é o louvor. A irmã é uma musicista, uma maestrina por excelência. Lhe admiro muito sua capacidade, a forma como a irmã conduz a música e exerce uma liderança diante desta arte sem esboçar muitas palavras. O que você pode falar mais a respeito do louvor? Bom, eu trouxe uma colinha aqui, né, que diante desses dos professores aqui, mas o louvor, a sua palavra é um elogio, né? A gente, como cristão, a gente faz isso referente a Deus, né? A gente louva a Deus. Mas o louvor, ele pode ser uma palavra de elogio até, por exemplo, uma pessoa termina a sua faculdade, vai pegar um diploma lá, fala, né, terminou sua faculdade com louvor, então com uma expressão maior, né? Mas louvar a Deus, então significa esse reconhecimento, né, do que Deus faz, que faz por nós, que Ele é maravilhoso. Então, eu elevar uma palavra de grandeza a Deus, reconhecendo aquilo que Deus fez por mim, aquilo que Deus faz a cada dia por mim, né? Então ele é o louvor ele parte muito da nossa alma, né? Ele vai muito para a alma, pensando em música, porque existem várias formas de louvor, mas pensando em música, eu sou da época lá que aprendi lá com o Bona, hoje quase não se usa isso, mas fala que a música é a arte de expressar as nossas emoções, né? Então eu vejo muito isso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque existem músicas que apenas tocam emoções, né? Elas tocam, a pessoa pode até chorar, ela pode ficar melancólica, ou ela pode ficar feliz, mas o louvor é muito mais que isso, porque o louvor ele tem um direcionamento certo, né? Ele quer exaltar ao Deus que é soberano e o Deus que faz todas as coisas. Há uma diferença em que o louvor, como você acabou de dizer, que o louvor, são expressões de elogio, né? Olha, isso é tanta verdade, pastor Osias, que o apóstolo Paulo, ele falou para os Gálatas assim, nisto eu não vos louvo. Ou seja, eu não tenho como elogiar a nenhum de vocês diante de situações semelhantes a isso, né? Porque o louvor, ele pode ser tanto dentro da positividade quanto da negatividade. Pode haver positividade no louvor e negatividade dentro do louvor. Pode haver o falso e pode haver verdadeiro, né? Por quê? Porque no louvor nós expressamos também as nossas emoções e às vezes
elas são verdadeiras e às vezes elas são falsas. Diferente do fato da verdadeira e autêntica adoração. O louvor, ela é uma expressão poética. Eu tiro palavras, eu crio palavras e eu falo. No ato da adoração, ele não vem com palavra, com atitudes, com gesto. Não pode haver louvor sem expressão, pastor Vilmar. O louvor é expressão, o louvor é poesia, o louvor é palavra. E em tudo isso, nós precisamos, acima de tudo, da ação literal do Espírito Santo. Falando em louvor, claro, a dupla Tony e Tito, que já é uma referência conhecida aqui em Curitiba. Tony, nós sabemos que vocês já estão muitos anos aí na carreira como louvando ao Senhor, cantando em muitas igrejas, já viajou parte deste Brasil, né? Muitos lugares, e eu costumo brincar, quem não conhece a dupla Tony e Tito é porque não conhece Curitiba, né? Porque já são marca altamente registrada e conhecida, né? Ao longo da carreira de vocês, em que ponto da vida de vocês a dupla descobriu que tinha esta vocação e que vocês chegariam onde vocês chegaram com esse sucesso, tá? Fazendo aquilo que vocês mais gostam? Como foi que vocês descobriram isso? O que foi que motivou vocês a seguir essa carreira como levita, como cantor? Bom, Pai do Senhor a todos, né? Seguinte, pastor, a gente começou a cantar na nossa igreja, na época a gente congregava no Capão Raso. E a gente fazia parte do grupo de jovens, né? Éramos jovens ainda, né? E grupo de jovens da igreja, e naqueles ensaios no sábado à tarde, antes do culto da mocidade, naquele tempo quase todo sábado era culto da mocidade, não lembro bem. E a gente ia ensaiar, né, Tito, e num daqueles ensaios que a gente chegava mais cedo, né, o Tito pegou um violão que estava encostado na igreja lá e começou a, né, tocar alguma música, alguma coisa, e me chamou, falou: Tony, vamos cantar um hino nós dois aqui? E ali a gente ensaiou mais ou menos um trechinho, né, e falamos, dá para cantar no culto. Daí cantamos no culto da mocidade, isso no sábado, e a gente gostou, né? Não, esse negócio é bom, vamos continuar. Ou seja, vocês não haviam programado isso, foi um negócio assim que veio assim de imediato. Exato, não tínhamos programado. Mas, porém, pastor, no ano anterior, eu estava, na época, isso foi em 86, eu estava em Brasília servindo o Exército, e lá na casa de um colega da igreja também, que a gente, quando não estava de serviço, ia para a casa dele, né? E lá a gente ia para a igreja e tal. E numa tarde de domingo, uma irmã que morava vizinha, tal, crente, chamou a gente para orar com ela, e Deus usou ela e falou comigo. Falou assim: tu louvarás o meu nome por todo esse Brasil e até fora dele. Falou assim. Na hora eu pensei assim: meu Deus, mas será eu? Né? Tão pequeno, eu não imaginava que forma seria louvar. E quando daí, né, no ano seguinte eu dei baixo e vim para Curitiba e iniciamos com o Tito cantar. Quando a gente viu, a gente estava rodando Curitiba numa motinho que ele tinha, eu ia na garupa dele, a gente visitar as igrejas, cantar. Quando a gente viu que o negócio ficou sério, eu lembrei daquela profecia e falei: Tito, Deus tem um plano com a gente no louvor. Isso chamado para um ministério específico do louvor. Agora, não necessariamente, pastor Vilmar, alguém para louvar ao Senhor precisa ter uma voz altamente afinada. Concorda comigo? No caso dele, já vamos conversar com o Tony, eles foram chamados especificamente para esse louvor, né? Mas o mesmo Deus que recebe o pio da coruja, também aceita com satisfação o cântico do roxinol, né? No caso, vocês são roxinol.
cantando, né? Se colocar o pastor Valdeci para cantar com vocês, eu seria o Pio da Coruja e você seria o Rouxinol. Mas o mesmo Deus que vai receber o Pio da Coruja também vai receber o cântico do Rouxinol, né? Por quê? Porque faz para enaltecer e glorificar o nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Tito, né? Ao longo desse quando você percebe que eu sei verdadeiramente que esta carreira também não é nada fácil, tem os grandes desafios. Qual foi o maior desafio que a dupla enfrentou ao longo de toda a carreira de vocês? E que vocês falaram, chega, não dá, e que tipo de frustração vocês passaram? E que não desistiram somente por uma razão, por estar prestando o serviço ao Senhor. Pai Senhor, gente, Pai Senhor, pastor Valdeci, pastor Vilmar, Simone, Osias, toda a congregação que está aqui. Então, eu não entendi a sua primeira pergunta devido à falha no microfone, a primeira que sou. Qual a dificuldade que você enfrentou, tá, ao longo da tua carreira e que você olhou e falou o seguinte, estou decepcionado, e que pensou em parar, mas a única coisa que te fez continuar foi o fato de você estar prestando um relevante serviço ao Senhor. Qual foi a maior frustração que você teve ao longo de todo esse tempo, mas mesmo assim você não parou? Bom, frustração nenhuma, decepção algumas. Sim. E as dificuldades que a gente teve na época era a questão assim mais de mídia, de rádio, televisão. Agora, quando nós tivemos a certeza que o Senhor nos chamou, porque o Senhor falou aí a questão, tem muitas pessoas que confundem louvor, adoração e cantar. Isso. Por exemplo, o pássaro canta, o sapo também. Como é que é? O sapo faz o quê mesmo? Coacha, né? Mas, enfim, os animais, todos eles adoram o Senhor. Sim. Eles não cantam. Tudo que tem fôlego, né? Tudo faz. Agora, tem pessoas, por exemplo, o Zezé de Camargo canta, Chitãozinho canta, qualquer um canta. Agora, a diferença de você louvar e adorar o Senhor é bem diferente. Adorar o Senhor, você pode adorar como oferta, adorar em oração, aonde você estiver, um gesto, uma ação de adoração. Agora, o louvor, eu acho que é uma coisa assim, uma celebração. Agora, o que a gente tem de diferenciar isso, se é uma celebração humana ou uma celebração ao Senhor. Como celebração ao Senhor, o louvor, Deus vai aceitar como adoração. Mas as dificuldades que nós tivemos, assim, foi assim, da aceitação nas rádios, porque na época tinham cantores famosos, e ainda são, né? A gente fala famoso porque tinha um sucesso. Então, a gente teve essas dificuldades, assim. Por exemplo, quando eu vim e me encontrei com o Tony, eu lembro que eu não tinha nem roupa para vestir. O paletó que eu vesti para tirar a foto era dele. E o paletó que ele tirou era emprestado do pastor Gessé Luiz, que hoje já está lá em Ivaté. Então, as dificuldades são muitas, mas nós tínhamos uma certeza que nós tínhamos um chamado. Quando você tem essa certeza que você tem um chamado, você não importa as dificuldades, com sapato, com roupa, você vai dar glória a Deus e você vai vencer. É essa que faz a diferença daquele que, de fato, ele foi chamado para algo específico, né? Há algo, Tony e Tito, que eu costumo dizer assim, que há pessoas que Deus chama e há pessoas que propõem-se a fazer. A quem Deus chama, não existe uma opção de escolha. Dele simplesmente dizer assim, eu não quero mais, estou parando. Essa não há uma opção de escolha. Dele dizer, para mim chega. Mas aquele que propõe-se a fazer alguma coisa, ele não foi selecionado de uma forma exclusiva. Mas ele também é aceitável perante o Senhor através dos seus louvores. Eu estou conversando com vocês esse assunto porque nós paramos com tanta gente
que acha que é fácil simplesmente se posicionar como cantor, se consagrar como cantores. Porque um dos quesitos tem que se ter uma voz boa, tá? Para se consagrar como cantor. A primeira é ter essa qualidade. Nem todo mundo que canta pode se consagrar como cantores. E às vezes eu falei isso da questão da frustração para vocês, porque tem gente que acha que canta, iludido por isso, ele vai e grava um CD e não sai do lugar. Aí depois ficam frustrados, decepcionados e querem culpar a Deus por tudo isso. Isso é verdade, pastor. A gente sofreu algumas dificuldades no início. Foi assim a luta para... Não é que a gente queria sucesso, queria o nosso nome na mídia ou ser reconhecido, né? Não buscamos isso. Mas enfrentamos dificuldade, né? Para alcançar o nosso espaço, né? Quantas vezes recebemos não? Eu me lembro que uma vez um irmão chegou para o Tito e falou: Tito, teu dom não é cantar. Por que você não para de cantar? Né? Ele não quis falar aqui, mas eu lembro disso. E depois a gente gravou o disco, gravamos o primeiro disco, na época das duplas que tinham aqui em Curitiba ou de São Paulo, a gente era o mais fraquinho, e fomos lutando, né? À medida cantar, a gente tem que ter o dom, né? Para cantar tem que ter o dom, mas a gente vai se aperfeiçoando, né? A Simone aí, que é professora de música, ela sabe disso, que para cantar você tem que treinar, você tem que insistir, você tem que melhorar, né, naquilo que você vai fazer. Se não está muito bom, você vai ensaiando e vai melhorando. E ao longo desses anos, eu e o Tito, a gente foi adquirindo isso, né? Não estamos perfeitos, né, Tito? Ninguém é perfeito, mas se chegamos até aqui foi com muita luta e muito esforço também. E porque está inserido também dentro de um plano de Deus, sendo direcionado pela vontade do Senhor. Senão não teria chegado aonde vocês chegaram. O que eu quero estabelecer essa diferença é o seguinte, é que não adianta eu querer fazer algo que eu não fui vocacionado para fazer. Tem muitas pessoas que têm vocação de alguma coisa para fazer na casa do Senhor. Eu sempre falo que muitos querem ser cortina. É bonito daqui, ela está em evidência, não está? Luzes, olha que bonito. Mas olha, os bancos que estão aqui, as cadeiras, todos servem à casa do Senhor, né? Todos nós precisamos saber o que Deus tem para nós na casa, no serviço do Senhor. Você tem uma vocação. Agora pede a Deus, Deus, qual a minha vocação? O que eu posso fazer para Ti? Então, o Senhor tem um chamado para todos. Só que algumas pessoas, às vezes, se frustram aí, sim, porque estão com a vocação errada, estão no lugar errado, não é verdade? Que nem a pessoa que falou para mim, o teu dom não é cantar, o teu dom é pregar. Mas eu sabia dentro de mim a minha convicção e aquilo que Deus tinha falado comigo, né? E uma vez eu ouvi de um grande amigo meu hoje, e na época ele era meu amigo, mas hoje eu estou mais amigo ainda, porque ele reconheceu e viu o que Deus fez na nossa vida. Isso é muito bacana, gente. E ele disse assim, Tito, eu precisava de um abraço aquele dia, eu precisava de uma palavra de um amigo. Sabe quando você precisa de uma palavra de um amigo? Já passaram por isso, vocês aqui? Já passaram? Dá um amém, eu quero ver. Está vendo? Você precisa de um abraço, de uma palavra de um amigo. E eu falei, eu vou falar com o meu amigo, ele vai ter uma palavra para mim. Quando eu cheguei, ele falou assim, larga a mão, esse negócio é de vagabundo. Você está correndo com esse violãozinho para baixo e para cima. Larga a mão disso, rapaz. Eu guardei aquilo para mim, chorei. Vim para minha casa, dobrei meu joelho e falei com o Pai. Nós passamos muitas dificuldades, mas tem uma coisa, gente, não vá para a internet. Tem pessoas que se expõem na internet, desabafa, não, vai desabafar para Ele, conta teus segredos para Ele, tuas dificuldades para Ele. Ele vai te ouvir, vai te entender. E eu vim para casa, eu disse, Deus, o Senhor ouviu ou não ouviu? Agora o Senhor me chamou. Minhas condições físicas, mentais, eu posso pegar qualquer tipo de serviço, mas Deus, eu sei de onde o Senhor me tirou.
Eu estava internado no Hospital Oswaldo Cruz, em Curitiba, morrendo, caindo aos pedaços. Uma irmã do círculo de oração foi visitar os doentes e disse: Deus tem um plano na sua vida. Sabe o que eu disse para ela? Deus não existe. Ela disse: Deus existe, te ama e tem um plano na sua vida. E o Senhor me tirou daquele hospital. E eu vi que era Deus que tinha me curado. Eu disse: eu preciso levar isso para as pessoas. E foi o dom que o Senhor me deu de compor, que eu componho para muitos cantores, muitos. Sou produtor musical, já fiz vários discos de pessoas famosas no meio evangélico. Mas eu tomei aquilo, eu preciso fazer a obra de Deus. E ali eu descobri que Deus tinha algo para mim. Quando eu ouvi aquela palavra, eu disse: Deus, eu tenho convicção do meu chamado. O meu amigo está equivocado, ele está errado. Mas é um grande amigo meu, viu, gente? É sério, viu? Tem momentos que Deus usa o contrário para te levantar. Vamos abrir a nossa mente, é hora de mudarmos, gente. Nem tudo aquilo que às vezes você recebe um não, é um sim de Deus, é um não do homem, mas é um sim de Deus. Falando em composição, se você deixar, eu falo a noite toda aqui, viu? Eu fui uma vez pedir uma composição, não compunha ainda, não escrevia. Eu fui pedir uma composição para um grande compositor, também hoje meu amigo, gente. E ele falou assim: eu não tenho composição para você, eu estou produzindo o repertório da cantora Mara Lima. Nada contra a Mara, viu? Uma benção, gravou muita música minha. E aquilo me deu uma tristeza. Eu fui para casa, dobrei meu joelho e falei: Deus, você viu o jeito que aquele camarada falou comigo? Mas daí eu fui falando o nome de todos os compositores. Deus, o Senhor deu música para ele, lá para aquele outro, que coisa mais linda. Senhor, me capacita, me ajuda. Aleluia. Eu daquela oração, irmãos, eu saí escrevendo e nunca mais Deus deixou de dar louvores e adoração ao seu nome, o nome do nosso Deus. Então, quando você ouvir um não, veja os dois lados, até que ponto isso te fere, até que ponto isso te levanta, gente. Amém? Amém? Até porque, Tony, Tito, e eu acho que nós precisamos sim dos cantores em nossa igreja. A igreja é uma parte da sociedade mais completa de todos. Por quê, irmã Karen? Dentro da igreja, nós temos tudo o que se tem no mundo, fora desse contexto de igreja. Nós temos atores, nós temos cantores, nós temos comediantes, nós temos tudo. Só que com um único diferencial, que tudo que se faz dentro do contexto de igreja, ele faz para a exaltação e a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. É simples compreender isso. Se você olhar o contexto das Escrituras Sagradas, Davi era um adorador por excelência e ao mesmo tempo compositor, né? Porque a maior parte dos salmos tudo é composição de Davi. Davi era completo, era músico, era completo, cantor, né? Compositor. Mas vamos lá, aonde ele iniciou o ministério dele? Ele não tinha um público. Quando ele salmodiava, pegava a sua harpa feita de madeira tosca, né? Era uma harpa obsoleta, sem acabamento, sem fino acabamento, mas era um som extremamente perfeito, né? E quando ele estava salmodiando, o público mais seleto de Davi era o rebanho do seu pai. E mesmo assim, não havia limite para ele dedilhar a sua harpa e extrair dela louvor de adoração ao nome do Senhor. E eu até costumo brincar, pastor Luzias, quando eu prego sobre Davi, que quando Davi, ele salmodiava, as ovelhas mugiam. Eu acho que é mugiam mesmo que fala, né? Por que elas faziam isso? Porque elas não sabiam da glória a Deus. Porque se elas falassem, ia ter um barulhão de glória a Deus no meio daquelas campinas, daquele campo, que ninguém segurava. Era o público mais seleto dele. E foi ali que Davi se adestrou, se preparou. E é importante, uma curiosidade, é que nós não conseguimos, e ninguém consegue explicar até hoje, quem ensinou Davi
a tocar harpa. Agora vamos lá, a qualidade que ele tinha. Quando precisou comparecer no cenário, na sociedade, quando Deus resolveu pegar Davi do seu anonimato e projetar ele num cenário maior, qual foi a expressão utilizada? Conheço um moço que toca e toca bem, qualidade. O que ele fazia? Fazia com amor, com carinho e com dedicação. Então, o que eu quero que os irmãos entendam, os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão ouvindo aqui hoje, se você for adorar ao Senhor, não cante um hino sem preparação, ensaia antes, aí pega o microfone, eu não estou preparado para cantar não, mas vou ver o que eu consigo apresentar para o Senhor. Como se para Deus fosse apresentar qualquer coisa. Isso tem que ser extremamente selecionado, com carinho, porque quando eu ofereço algo ao Senhor, eu tenho que oferecer e tirar do meu melhor, não daquilo que eu improvisei, daquilo que surgiu no meu imediatismo, como se Deus aceitasse qualquer coisa. Até porque é uma preocupação, principalmente nós pastores, sobre alguma das músicas que invadiram nossos púlpitos em tempos anteriores. Hoje, eu, por exemplo, eu gosto muito do estilo sertanejo, né? Eu gosto muito, né? Mas antes tinha umas músicas que invadiram nossos púlpitos que foram sucesso nas boates dos anos 60. Ou seja, pegaram a melodia, modificaram a letra, né? Modificaram a letra, colocaram uma letra gospel, mas só que a música dela ficou a mesma coisa. Aí entrava uma pessoa na igreja e via a letra que foi modificada, só o ritmo musical era a mesma que ele já tinha escutado na boate onde ele frequentava antes. Isso já aconteceu, a ponto de terminar o culto. Mas é essa música que eu ouvi lá na boate onde eu frequentava. Então, antes de nós oferecermos ao Senhor o nosso louvor, vamos procurar saber a origem deste louvor, como foi que ele surgiu, né? Porque sem conhecimento, às vezes a gente acaba oferecendo a Deus qualquer coisa. Oferecer, não vou oferecer, porque não vai chegar, porque Deus não vai receber música profanada, por hipótese alguma, né? Então, louvar ao Senhor é um dever que nós temos. Como mortais, todos nós temos esta obrigação de louvar ao Senhor. O salmista Davi, ele diz: louvai ao Senhor todos os moradores da terra. Aí, se você olhar no Salmo, pastorzinho, ele diz o seguinte, ó, gramas, campos verdejantes. Aí ele resume assim, ó: tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Gente, tudo que se move, tudo isso tem uma expressão de louvor a Deus. A expressão que nós não conhecemos, que nós não vemos, que nós não escutamos. Até mesmo o cântico de um pássaro, ele está louvando a Deus. Sem palavras, o cântico dele, quando ele está cantando, ele está louvando o Senhor. Ele está expressando louvor a Deus. Agora, nós fazemos isso com consciência. Paulo diz: e rogo-vos, irmãos, que apresenteis o corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós fazemos isso com o nosso raciocínio, sendo racionais, sabendo o que nós estamos fazendo. Bem, vamos dar uma pausa, vamos cantar? Tony Tito, adora. Vocês querem ouvir? Para adorar? Eu não sei se a Nani também está na nossa página aí. Como é que está a nossa página aí, Nani? Está no link da igreja. Muito bem. Vamos lá então. Mais um abraço a todos os irmãos aí. Então, eu vou cantar um louvor aqui, que eu e Tony estamos gravando. Foi a história da minha vida, quando eu saí do Hospital Oswaldo Cruz, e o Senhor me deu esse louvor mais tarde, quando eu comecei a compor. Ele fala sobre o bom samaritano. Eu creio que todos nós somos sarados pelo bom samaritano, e hoje nós podemos voar.
Como um passarinho ferido pelo predador, caído em meio ao deserto na escuridão, tudo parecia acabado, estava condenado a morrer. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Deu-me nova vida, me fez vencedor, curou minhas feridas, mostrou seu amor, seu amor. Posso voar livremente para onde eu quiser, posso cantar no horizonte com liberdade, pois as feridas já foram saradas, e eu sarei meu voar para a glória. Olha que lindo. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Pronto para voar. Que coisa mais maravilhosa, né, irmãos? Estão entendendo agora a diferença de quem foi chamado para algo específico? O Tony e Tito, eles vão precisar sair às 9 horas. Nós vamos aproveitar, daqui a pouco vamos fechar esse assunto sobre louvor, por isso estamos aproveitando bastante eles, e nós vamos entrar na adoração daqui a pouco, né? Que ali está o mestre que domina, pastor Zias, que depois nós vamos ouvir bastante esse assunto aí, adoração, né, Zias? É? Irmã Karen, a irmã Karen está como maestrina já há quanto tempo, irmã, que a irmã trabalha com a arte musical? Deixa eu ligar aqui. Faz muitos anos, porque eu iniciei já cuidando do conjunto de adolescentes, né? Eu cuidava do conjunto de adolescentes, depois passei a cuidar do conjunto de jovens, para depois vir para o Levitas auxiliar o Osmar Travasso. Depois trabalhei com o Osmar Travasso, com o José Nivaldo. Então, eu me vejo assim a minha vida toda na parte do louvor da igreja. Hoje eu estava lembrando, quando eu comecei a cantar na igreja, com 3 anos, foi a primeira vez que eu cantei sozinha na igreja, em cima de uma cadeira, numa formatura militar. Sou um soldado, não vivo ao léu. Eu cantei esse corinho e sempre vivi a minha vida toda para o louvor do Senhor, né? Estou aí há muitos anos já na frente do Levitas, não posso entregar minha idade, pastor. Na frente do Levitas, mas eu assim tenho lembranças assim da minha mãe cantando, né? E eu pequena, vindo aos ensaios na quinta-feira, que vinha todos os filhos dos coralistas, então eu aprendi a amar o louvor na casa do Senhor, assim, desde muito, muito pequena. E como que a irmã descobriu, com quantos anos a irmã descobriu que tinha essa vocação para a arte musical? Então, desde muito cedo eu tive essa vontade, assim, de estar louvando o Senhor. Eu sentia aquele desejo, eu queria vir para a igreja para cantar. Era na época muito que a gente pedia aquelas oportunidades, então, quando minha mãe via, eu estava pedindo para cantar. Mas aí depois você começa a entender mais, né, no ministério que o Senhor vai propondo. Eu já passei por várias fases da minha vida, já passei por grandes frustrações também de
de querer gravar CD e viver essas complicações todas. E depois eu fui entendendo que meu ministério não era esse. Diferente de vocês, que era, né, de gravar um CD, de ir fazer fora, era de fazer discípulos para o louvor. Porque a música está atrelada à adoração, né? Sim. Diferente do louvor. Nós falamos que o louvor é elogio, né? A música está intrinsecamente ligada à adoração. Bem, como musicista, que a irmã qual foi o maior desafio, se teve algum desafio, ao longo desses dias? Eu estou dizendo, não vou dizer anos, mas dias, né? Porque a irmã é bastante jovem ainda, né? Qual foi os desafios maiores que a irmã teve, a ponto da irmã chegar e falar o seguinte: vou parar? Eu acho que a minha maior frustração foi com essa questão de entender, porque eu achava que eu ia ser uma cantora, que eu ia cantar, que eu ia gravar um CD, e eu me preparava né, para isso. E quando né, eu tive todo um problema que fez com que eu tivesse que não seguir em frente nessa caminhada, eu pensei, então por que Deus me chamou? Se não é para eu ser cantora, se não é para eu gravar, todo mundo grava, né? Eu até me preparei financeiramente e agora, né? Então, nesse momento, assim, eu recuei bastante. Só que aí, a partir daí, eu comecei a compreender, assim, que a minha missão não era essa, não era de sair, mas era de estar aqui, né, nesse lugar, na casa do Senhor, fazendo discípulos, ensinando aos outros, e foi isso que me motivou na minha carreira profissional também, depois. E eu fui em frente, assim, entendendo qual era o plano do Senhor, que foi como o Tito falou, às vezes a gente precisa compreender o que Deus quer para a gente. Que a gente foca e, não, eu vou ser cantor, eu vou ser pregador, mas dentro desse louvar a Deus existem muitas coisas a se fazer, né? Cuidar de um data show, cuidar de um som, é parte do louvor da igreja, né? Não é só aqueles que vêm e cantam aqui na frente com o microfone, fazer parte dos grupos. Então, tudo isso engloba, o louvor é muito maior do que apenas os que cantam mais individualmente, assim, né? Faz parte do servir, né, Macari? Né? Então, nós podemos servir a Deus de várias maneiras, né? Então, tem vários serviços que você pode prestar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Bem, Tony e Tito, logo em seguida, eu gostaria que vocês cantassem mais um louvor, e vocês vão precisar se retirar, né? A gente hoje é a despedida do pastor Ivan Rosa no Santo Antônio, e ele falou assim: pede para o meu amigo liberar vocês para vocês virem cantar um hino aqui, né? Então a gente vai esticar um pouquinho, e aí, se o senhor permitir nos liberar, a gente vai. Tá? É um amigão nosso, pegando um gancho aqui do que a nossa maestrina falou, e cantora também, viu? Mas eu digo para você, não tem idade para você gravar um disco. Se você vê, no nosso meio tem muitas pessoas com muita idade. Eu gravei há poucos dias a mãe e filha. Eu fui visitá-las e ela falou assim: eu estou frustrada porque eu queria gravar um disco e não consegui na minha vida. Eu olhei para ela e ela não sabia que eu produzia disco. Eu falei assim: mas você tem fôlego, você está viva, tem saúde, por que não? Você tem condições? Mas agora é diferente, gente, de adorar a Deus, não tem nada a ver com gravar disco. É que você gravando um disco, você vai chegar em muitos lugares que apenas aqui, hoje nós temos a internet aqui, que é uma bênção, graças a Deus. Quantas vezes eu vi pessoas falando: a internet é do diabo, que seria de algumas pessoas, hoje se não tivesse a internet, as igrejas fechadas. Nós tivemos exemplo aqui por necessidade, né, e muita prudência da parte do pastor Valdecito, do pastor Vilmar, o ministério, de ter dado um tempinho. Agora as coisas estão melhorando, gente, a cada dia. No meu Face eu tinha 7, 8, 9, 10 pessoas que morriam todo dia de Covid. Semana passada, nenhum, glória a Deus por isso. Então as coisas estão melhorando. Então é o seguinte, vá em frente. Deus quer você no louvor, não importa se gravando o disco, não, vai. É muito importante o trabalho que você faz. Viu? Que seria de nós se não tivesse nossos professores? Na verdade, meu professor, pastor Uzinhas, vamos louvar? Louve ao Senhor. Vamos ouvir a dupla Tony e Tito louvando ao Senhor. Eu quero cantar com vocês
Quero cantar com o Tony. Eu quero adorar o Senhor Jesus. Quer falar, Tony? A igreja pode cantar também com a gente. Eu quero cantar com você esta nossa canção. Enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Aleluia. Vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas Alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Vem também ser abençoado, é só nele crer. É só nele crer. Foi numa igrejinha tão pequenina do interior, uma casa simples feita de madeira, cheia de amor. Mas o povo santo entoava um canto de sanfona e violão, todos reunidos com muita alegria cantava a canção. Cante conosco. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Tudo começou em casinhas humildes, em Sapê. Quantas vezes, meu pastor, o senhor andou por carreiros, né? Nem estrada era. Verdade. Para ir na igreja. Hoje, Verdade. esses templos magníficos, bonitos. Gente, só mudou o templo. O nosso Deus é o mesmo, oh, glória. Seria uma alegria poder continuar conversando com essa dupla, né, pastor? Tanto tempo na carreira. E mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, Tito. Qual foi o hino que foi o carro-chefe da carreira de vocês? Gente, aí tem uma coisa que muitas vezes essa pergunta eu tenho que responder, e eu digo para você, todos para mim são filhos que Deus me deu. São vários, graças a Deus. Aquela que alavancou vocês, assim, e você dizia... Porque normalmente tem uma música que a gente grava e fala o seguinte, não, isso aqui não, a gente sempre vai pensando de uma forma e de repente... Pastor, você tem uma diferença aí do Tony Tito, que nós nunca vamos errar. Escutem bem isso, é muito importante para você que está começando, você pretende fazer a obra de Deus através do louvor. Enquanto você tiver a bússola chamada Bíblia, você não vai errar nunca. Os meus hinos são baseados todo dentro da Bíblia, toda Bíblia. Então você não vai errar nunca. Então, todos os hinos que a gente tem, graças a Deus, todos eles, o nosso repertório, a gente tem a preocupação, tanto que o Tony Tito tem 34 anos de ministério e tem 10 discos. Se nós tivéssemos só a vontade de gravar disco, nós já tínhamos 30 discos, porque nós só pensávamos no comércio. Mas a gente pensa em todos vocês e pensa, enquanto eu vou compor, se eu não derramar uma lágrima nos meus olhos, eu não gravo aquela canção. Então, todos, aí, mas temos várias canções, tem Dois Ungidos, tem Dono da Vida, tem Hoje, tem vários hinos. Maria, Deus cuida de mim. O Maria é o dono da vida. Cada CD que a gente gravava, pastor, né? Gravamos o primeiro, né? E quando lançamos o segundo CD, que a gente mudou de voz, né? No primeiro eu fazia a primeira e o Tito segunda.
Daí, no segundo CD, ele começou a fazer a primeira e eu a segunda. Então, eu penso que dali para frente que a gente começou assim a crescer mais, né? Que nem gravamos Brisa Suave, do Ezequiel de Matos, né? Ô, Tony, mas nós tínhamos que contar para eles aqui como a gente começou. O primeiro hino que a gente não gravou, mas a gente cantou no violãozinho, lembra? Pois é. Você lembra? Não? Dá para cantar um pedacinho? Gente, o primeiro hino que nós cantamos, eu e Tony, e depois o pastor... Agora eu creio que vai sair afinadinho, mas naquele dia não foi muito afinado. Não. Mas aí é que está, você perseverando, você lutando, você buscando. A Bíblia diz, esforça-te e eu te ajudarei. Agora tem pessoa que ouve o cantor, vai lá, compra um CD, vem para a igreja, o pastor quer cantar, e fica insistindo, mas às vezes é aquilo questão do chamado, ele não se preparou. É a mesma coisa os pregadores, às vezes a pessoa fala assim, eu pego o carro e Deus me dá uma mensagem no carro. Concordo, mas com certeza antes você leu a Bíblia, você já tem um entendimento daquele assunto, senão não tem como, gente. Não é verdade? Então, essa baboseira que as pessoas falam assim, Deus, não, mas não, é porque você leu um versículo, você estudou a Bíblia e depois Deus te revelou a palavra naquele momento ali, ou abriu o teu entendimento, não é verdade? Mas o primeiro hino, gente, foi esse aqui, ó. Será que é? Então, Antônio, nem lembro. Enquanto os cientistas trabalham, estudam bastante para ter um contato com a lua, como acontecer. Existe um povo humilde que sem muito esforço mantém um contato direto com Deus. Quem conhece? Na lua com muito trabalho o homem chegou. Quem sabe pode cantar com eles. E logo pra terra ele teve que regressar. Mas muito além do luar juntinho de Deus, o crente fiel irá pra nunca mais voltar. Existe uma diferença, baixo, né? Tá bom. Existe uma diferença de simples, um povo fiel e simples, do relaxado, gente. Simples não quer dizer que você é uma pessoa paupérrima, não. Simples no pensamento, simples no coração. Eu conheço pessoas milionárias, trilionárias, na verdade, mas são simples, não é verdade? Agora, a diferença é a pessoa relaxada, né? É bem diferente. Eu sou um crente, sou um simples. Você é um crente, você é um simples. Simples para as coisas de Deus, simples para ouvir a mensagem do Senhor, sensível às coisas de Deus. É isso que essa canção quer dizer. Mas muito além do luar juntinho de Deus, o crente fiel irá nunca mais voltar. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia! Tony Tito, a gratidão da nossa alma pela presença de vocês, muito alegrou nossos corações e para nós é uma alegria poder receber vocês aqui hoje, nessa palestra sobre adoração e louvor que nós estamos fazendo aqui, para disseminar algumas dúvidas. E muitos irmãos acham que a carreira de cantor é uma carreira muito fácil, não é? Eu creio que exige muita dedicação, temor de Deus acima de tudo, e saber que não envolve apenas o interesse pessoal, mas sim o ato de enaltecer a Deus através da boa música. Verdade. Também eu quero aproveitar o Tony, o Tito, eu sempre troco o Tony pelo Tito. Todo mundo gosta de elogiar ele, né? Chama ele de Tony. O Tony congrega aqui com a gente, né? Eu queria aproveitar, pastor, né? Nós estamos aí na nossa página, muitos estão assistindo, e aqui é a minha igreja, e esse aqui é meu pastor, pastor Valdecir, pastor Vilmar, são nossos pastores, né? Pastor Zia, nosso professor no Ensinai ali, e é uma alegria estar aqui nessa noite, né? Nessa live, e ter vocês como meus pastores. Amém, obrigado, né? E o Tony, o Tito, ele tem um desafio pela frente aí, e eu quero pedir aos irmãos, quando for orar, apresentar o Tito ao Senhor, né? E não somente orar, agir amém, também. Amém. Né? Agir também.
tá bom? Então, os irmãos, não esqueçam, quando vocês verem o nome Tito, vocês vão lembram ver do ele Tony várias Tito, vezes, tá, bom? gente? E não esqueçam, tá bom, irmãos? Vocês estão agradecidos, a dupla Tony e Tito, amém? E nós vamos marcar para eles participar de um dos nossos cultos presencial. Para Amém. nós vai ser uma alegria muito grande. Mas, gente, olha, eu amei essa live. Não está gostoso, meus irmãos? Hã? Outra coisa, vocês não perguntaram nada, né? Quem sabe a gente marca uma outra hora, vocês perguntam, né? Eu sei que vocês têm curiosidade também, sabe? O pastor falou que para ser realmente ter uma carreira de 34 anos, você acha que é facinho? Não, são duas pessoas, nós não somos irmãos de sangue, somos amigos, mas eu considero o Tony mais do que irmão, não é verdade? Então tem algumas divergências, mas a gente sempre procura, né, pensando no reino, gente, sempre pensando no reino. E é por isso que Tony Tito está aqui 34 anos louvando a Deus com vocês. Pastor Valdeci, muito obrigado por essa oportunidade de ter aberto as portas do templo para nós. Agradeço a Deus, ao Ministério também de Curitiba, o pastor Wagner, Tadeu Gabi, que ontem foi aniversário dele, estamos presentes lá. E toda a congregação aqui do SIC, que eu amo, veio muito tempo aqui. Eu vendia colcha, batida em porta aqui. Hoje estou aqui com vocês, gente. Nós nunca pensávamos em gravar disco. 4 anos nós andamos com o pastor Paulino Ramalho, um beijo, pastor Paulino Ramalho, que está doentinho, né? E a gente não pensava em gravar. Foi Deus que nos colocou aqui. Se estamos aqui hoje é porque nós temos uma promessa. E outra coisa, quem tem promessa também morre, viu, gente? Tá? Agora, você pode buscar a Deus todos os dias, Senhor, até quando? Qual é os dias que o Senhor me deu na face da terra? E faça desses dias o melhor para Deus, o melhor para a sua família, o melhor para a sua comunidade, o melhor para a sua igreja, o melhor para o seu pastor. Ele só não vai morrer sem antes ver Deus cumprir a promessa, continuar fiel, né? Ah, não, fiel sempre. Deus abençoe, Tony, Deus abençoe, Tito. Amém. Tá? Eles vão precisar se retirar e nós vamos continuar aqui com a nossa segunda parte da nossa palestra, que agora nós vamos falar sobre adoração. E para isso nós temos 3 mestres aqui, né? Permita, mas só que eu vou compartilhar, gente, e a gente vai espalhar depois nas mídias sociais aí, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Deus abençoe vocês, viu? Lembre-se do Tony Tito, gente. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração deles aí, né? Querido Deus eterno Pai, te louvamos, Senhor, por esse momento e por essa conversa amigável que tivemos aqui nesse momento sobre louvor. Eu peço, Senhor, que as tuas mãos continuem estendidas sobre a vida dos teus servos, guardando, protegendo, Senhor meu Deus, e que eles continuem, Senhor, com esta voz maravilhosa ao teu serviço. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Bem, nós vamos começar aqui com o pastor Osias. Pastor Osias, adoração. Qual o conceito que você tem sobre adoração? Pois bem, a paz do Senhor a todos, amados irmãos. Nós temos aqui, eu queria falar um pouquinho sobre louvor, porque o tema hoje aqui está versando muito sobre a diferença, né, entre louvor e adoração. Isso. Quero corroborar com as palavras da Simone e falar de louvor aqui perto dessas pessoas aqui, a gente fica meio que, eu me sinto o leão na cova de Daniel, né? O leão na cova de Daniel. Mas assim, quando se fala em louvor, está bem claro que quando se pergunta de bate-pronto assim, normalmente as respostas vêm, não é aquilo que você realmente queria falar, normalmente. Até porque a palavra adoração e louvor, elas se misturam. Não o significado, mas a ideia. Todo mundo aqui tem uma ideia de que louvor e adoração é a mesma coisa. E elas se misturam. Mas eu preciso recorrer também aqui aos originais para pensar um pouco o que é louvor. A primeira palavra no original do hebraico para louvor é exatamente emitir um som claro. Halal. Essa palavra do hebraico, ela vem significar que ela vem contrastar com a adoração feita em tempos pagãos. Então, o louvor verdadeiro não é um mantra. Você tem que expressar com clareza aquilo que se está falando, porque tu estás elogiando uma divindade. Então, o primeiro termo que eu vejo para louvor
no Antigo Testamento é produzir um som claro, né? A segunda palavra é celebrar no final de uma colheita, dar um culto de ações e graças. Então, o judeu terminava a colheita, vamos prestar louvor pela colheita que foi uma bênção, tributar louvores a ele. A terceira palavra, que também tem lá o seu sentido na raiz palavra halal, de onde vem a nossa aleluia no hebraico, está falando sobre ênfase no cantar. Então, o judeu, quando subia ao templo, adorando, não era esse louvor bagunçado e sem ordem, mas também não era baixo. Louvor baixinho, como se fosse um velório, também não é significado de um verdadeiro louvor, um louvor correto. Porque o judeu cantava com vibração, ele louvava com ânimo. É a terceira palavra, terila, significa louvar com ânimo, ênfase no que se está cantando, porque eu estou elogiando. Como a irmã Simone expressou aqui, louvar é elogiar, tecer elogio a alguém, né? E isso, claro, que não é feito só em cantando, né? Porque a quarta palavra é dedilhar um instrumento de cordas. Então, eu posso ouvir um solo de piano, um solo de teclado, um solo no violão, um solo na harpa. É um louvor. Não está vendo palavras ditas, mas o adorador está elogiando alguém com o seu ato de dedilhar o instrumento. A palavra zamar significa dedilhar um instrumento de corda em louvor ao Deus dos céus. Então isso é muito importante pensar. É um termo, pastor Vilmar, que a grande maioria dos músicos não conhecem. Não conhecem. Penso que quem está louvando é quem está cantando. E ele está dedilhando, está ocupando o espaço na orquestra, ele está louvando a Deus com todo o seu coração. Ok? E a outra palavra que eu vejo, e já estou encerrando a parte do louvor aqui, que eu tinha que tocar nesse ponto, a palavra iadá expressa o louvor com as mãos estendidas. Quando o pastor está pregando e na unção do Espírito Santo, ele pede, levante a mão, uma das tuas mãos e adore. Pode ser que para alguém soe como mecânico isso, mas na verdade não é. Na verdade não é. Na verdade alguém está alheio ao que está acontecendo no culto, ele está inerte. Quando alguém fala, levanta a mão para adorar, cai a ficha. Aí ele começa a adorar a Deus com vibração. Então, irmão, levante a mão e glorifique. Pode ser que para alguém soe como mecânica. É uma expressão corporal, né, pastor? Meu Deus. Né? Nesse sentido ainda de louvor, você falou, o louvor pode ser oferecido a uma divindade, né? Uhum. Mas também pode ser oferecido a uma pessoa, a criatura. Com certeza. Né? A criatura. Como a irmã Karen falou no começo, que o louvor, ela é uma expressão de elogio. Uhum. Né? Então, o louvor pode ser direcionado para o mortal, como para o imortal. Né? Pode ser direcionado para Deus, como para o homem. Com certeza. Né? Então, isso depende para quem nós direcionamos. Porque o louvor está em nós. Agora, vamos ver para quem que nós oferecemos. Né? Então, e já a adoração está mais na ação, no gestual, no agir. A palavra no hebraico para adoração é curvar-se diante de. E esse curvar-se, a palavra shahá, significa curvar-se, pastor Vilmar, colocando o rosto no chão. Então, quando o crente se encontra nesse estado, não é, de adoração, não tem inferno que pare diante de um crente desse, né? Pastor Zias, adoração tem que estar ajoelhado? É porque às vezes é aí que muitos irmãos precisam compreender isso, porque nem todo mundo que está ajoelhado às vezes está em adoração. Porque o que eu vejo é o seguinte, a oração, ela é uma entrega incondicional. Na adoração, criatura e criador acaba se misturando. Há um envolvimento. Assim, pastor, por que alguém fala aqui, eu vou me ajoelhar para orar?
É verdade, calma, nem todo mundo que está ajoelhado ali está adorando, está quebrantado. Mas, camarada, invariavelmente, quando você se prostra em joelhos, de joelhos em adoração, a coisa muda. Quando ele se entrega, né? Por quê? Quando você dobra o joelho, você curva o teu coração. Quando você levanta as mãos, você eleva a tua alma. Então, são dois gestuais na adoração que faz parte. Exatamente. É quase difícil você dissociar um do outro, entendeu? Aí eu me lembro assim, pastor, antigamente nós tínhamos aqueles porteiros, aquelas antigas, nas igrejas antigamente, que o porteiro era mais um guardião mesmo, né? Ele botava ordem na casa mesmo, né? E ele chegava e dava croque na cabeça da meninada mesmo, né? Chegava, toque, toque, vai sentar, né? Pegava pela mão, vai sentar. E eu me lembro de uma igrejinha pequena, bastante simples, né? O porteiro viu o menino lá na porta da igreja. Vai sentar, menino. Colocava o menino no banco. Quando viu, o menino estava na porta de novo. O porteiro ia lá, buscava ele, fazia sentar. De repente o menino estava na porta de novo. E aí o porteiro se irritou com aquilo. Foi lá, pegou o garoto pelo braço, chacoalhou, balançou, jogou no banco, fica sentado. O menino olhou para ele assim: eu vou ficar sentado, mas aqui dentro eu continuo de pé. Então, ou seja, então às vezes tem crente que ele está ajoelhado, mas interiormente ele continua de pé. Porque na adoração, nós nos envolvemos. E isso é fácil de compreender, a transfiguração de Cristo. Pedro, João e Tiago. Pedro falou: que bom que nós estamos aqui, vamos fazer 3 cabanas, uma para ti, outra para mim, outra para Moisés. A glória foi tanto que ele esqueceu-se dele, ele se envolveu. Então na adoração, ela cria este envolvimento, onde crente e Deus acaba se envolvendo, né? E muitas vezes, irmãos, nós vemos o culto passar e tem crente que fica incomodado porque ele não tem o ato da adoração, ele cumprimenta. O meu tempo já esgotou aqui, eu tenho que ir embora para casa. Você está entendendo? Então, no ato da adoração, nós temos que reservar este momento com exclusividade. Isto é adoração. Mas muitas vezes tem crente que não tem isso. E aonde é que eu posso adorar? Eu posso adorar o Senhor na minha casa, no culto doméstico, com a minha família, separando um tempo para adorar ao Senhor. E o melhor lugar, pastor Zias, para adorar a Deus, ainda é no recesso do lar. E muitos crentes, pastor Vilmar, ainda não entenderam a grandeza disso. Quando nós valorizamos isso, não é verdade? Verdade. Então, pensando aqui em Novo Testamento, temos 3 palavras para adoração no Novo Testamento. A primeira é proskinel, que é prostrar-se, beijar a mão, venerar, fazer reverência, prostrar-se, prestar homenagem a alguém. Então, Simone, proskinel é você se prostrar diante de alguém. E, claro, aí alguém vai dizer assim: mas escuta, eu não adoro, eu venero. Você está adorando. Quando alguém fala de ídolo, não, esse ídolo eu não estou adorando, eu estou venerando. No sentido original do Novo Testamento é a mesma coisa. Venerar é prestar adoração. E trazer para si, né? Exatamente. Então, esse é o primeiro termo, proskinel, prostrar-se. Então, o adorador que se prostra, ele está cumprindo o verdadeiro papel de verdadeiro adorador. Até porque de pé ficou lá no velho judaísmo, né? O judeu adorava de pé, com as mãos levantadas. Mas no cristianismo, desceu, a coisa desceu. É de joelhos dobrados, é prostrados com o rosto no chão. Isso é proskinel. A segunda palavra é sebomai, que é reverenciar, adorar, ser devoto. E junto dessa palavra, a terceira que vem é latreo, de onde vem latreia, que é culto. Culto público, veneração, serviço prestado. Então, pastor Valdeci, quando nós estamos adorando aqui, além de Deus ser o beneficiário desta adoração, toda a comunidade é edificada, porque estamos prestando um serviço sagrado. E isso tudo é adoração.
e nós fomos chamados para isso, pastor. Irmã Karen, afinal, por exemplo, nós somos seres adoradores. E isso está inserido dentro de cada ser mortal. Por exemplo, se algum dia eu fosse criado numa ilha isolada, tá? Onde não tivesse nada, mas o meu instinto, pastor, de adorador, ia fazer eu inventar alguma coisa para adorar. Como, por exemplo, os índios, no período do descobrimento, quem era o Deus para ele? Tupã, que era a lua, que eles adoravam a lua, que era o que eles viam. Isso é instintivo. Adoração é instintivo, está dentro de cada ser humano. Agora, a única diferença é que muitos deles não sabem a quem adorar. O Paulo falou disso lá no Areópago dos Atenienses. A este, a quem vós adorais, sem conhecer, é o que Deus que eu prego. É o que fez o céu, é o que fez a terra. Eles adoravam a Deus porque ouvia falar, mas não conhecia. E Paulo chegou agora trazendo a identidade do Deus desconhecido, que é o Deus que eles adoravam, e se curvavam diante dele. E no ato da adoração não pode haver engodo. Por quê? Porque a adoração Deus recebe do interior e não do exterior. O que Deus vê na adoração não é eu prostrado. Você está entendendo? É o lado espiritual das coisas. O que Deus enxerga no ato da adoração é o que vem de dentro. Não é o fato de eu estar prostrado ou não. Porque eu não vou conseguir oferecer um culto falso a Deus. Porque isso nunca vai chegar a Ele. Porque o que Deus examina é o interior. É de alma, é de espiritual para espiritual. É de espírito para espírito. A adoração não é uma necessidade do corpo. A adoração, ela vem do espírito, da sede da emoção. Não é o meu corpo que adora a Deus. É o meu ser interior. É isso que venera o Senhor, é isso que adora a Deus. Meu corpo não, meu corpo ele quer adorar a matéria, as coisas que são materiais, que são daqui mesmo, né? Se eu bendigo o Senhor, se eu glorifico o Senhor, se eu estou magnificando o Senhor, se eu estou adorando ao Senhor, isso são a necessidade da alma. É a minha alma que anseia fazer isso. E quando eu faço isso, obedecendo os anseios da alma, é o nome do Senhor que será glorificado. Meu corpo, simplesmente, vai seguir o que o espírito e a alma determina. Irmã Karen, parece que a irmã tem algumas... Eu até comentei com o Uzias, pensando em música, né? Que quando você pensa em louvor, é um meio de você elogiar a Deus. Quando você pensa na música como adoração, é produto daquilo que você tem. Ele vem de dentro para fora. Então tem uma diferença muito grande quando a música parte de uma adoração no coração sincero. Para mim é essa que é o louvor que, né, os verdadeiros adoradores adorarão, né, a Deus em espírito e em verdade. É quando você reconhece, você se prostra, você vê que eu desapareça, que Cristo apareça, Ele é maior, Ele me salvou, Ele me ama. É daí que surge o verdadeiro louvor, né? Porque é muito fácil a gente, eu canto porque Deus, né, Deus fez, né, no que é aparente, mas a adoração é aquilo que vem pela fé, é o que não é aparente. Eu amo a Deus porque Ele me salvou, porque Ele me amou e eu o amo, então é pela fé a adoração. E já vamos voltar aqui com o pastor Zias. A irmã Karen estava falando louvor, algo que vem de dentro, e eu estava agora, me veio a minha lembrança do pastor Oswaldo. Na época a gente morava na roça, na lavoura. E o pastor Oswaldo havia entregado a vida dele para Jesus, e ele queria muito, e ele ouviu falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E aí ele entrou no meio de uma lavoura de café, e naquela época os cafezais cresciam muito, ficava muito alto. Os irmãos aqui, acho que alguns conhecem a plantação de café. E aí ele entrou debaixo de um pé de café para orar, para buscar o batismo com o Espírito Santo. E aí ele começou a orar, só ele,
De repente, o Espírito Santo tomou conta dele, foi batizado com o Espírito Santo, e ali mesmo, ele começou a cantar o hino. No caminho do Calvário, caminhava o bom Jesus. Então, louvor é coisa espontânea que vem de dentro, né? Algo que surge, não é produto da emoção, mas é a expressão da alma. É maravilhoso falar sobre isso, né? A irmã concluiu? Pastor Zias? Fechando aqui, eu quero ouvir o Vilmar, né? Ele está quietinho ali. Eu gosto de pensar que adorar significa expressar reverência, ter sentimento de admiração reverente. Ou adoração é prestar uma reverência, né? Você chega diante de alguém com reverência, é reverente, não é uma coisa irreverente, né? Ainda mais diante do Senhor nosso Deus, né? Por isso que a Bíblia é muito clara, guarda os teus pés quando entrarem na casa de Deus. Não fica oferecendo sacrifício de tolo. Aleluia, eu te amo, mas espera lá, você entrou que nem num espaço como se fosse a tua casa, né? Então a adoração exige que nós nos prostremos com reverência diante do Senhor. E eu gostei aqui, pastor, de uma frase que eu li, escritor que ele diz que a adoração é um estilo de vida. Quem adora, adora, meu irmão. Aleluia. Ponto do ônibus, fila do banco, qualquer coisa é motivo de adorar ao Senhor. Ora, quem não é? Estão entendendo, gente? Por isso que a Bíblia diz assim lá em Isaías 36, esse povo que formei para mim, disse o Senhor, foi para que me desse louvor, né? Nós somos formados para adorar. Adorar, não tem como, não tem jeito. Passou pelo Calvário, tem que ser um adorador. Então veja, eu vou fechar aqui o pensamento. Adoração é a forma mais elevada de louvor. Em geral, nós começamos com louvor e acabamos entrando na adoração. É lindo isso, né? Você começa uma oração assim, Jesus, eu te louvo. Aquilo parece tão quadrado, aquele aleluia tão choncho, sem inspiração, sem graça. Mas quando você passa do campo do louvor para a adoração, daqui a pouco você está exaltando a Deus num nível de espiritualidade tão grande que não cabe no teu coração, você tem que expressar. Então, não ignore o irmãozinho que está gritando um pouco mais alto ali, deixa ele na liberdade do Espírito Santo adorar a Deus. Me preocupa muito, pastor, principalmente agora com a onda da internet, irmã Karen. Eu vejo muita gente e essas igrejas que criam um determinado sensacionalismo, e as pessoas inventam determinados objetos, pastor, e saem rodando no meio da igreja. É o tal do martelo ungido, colocando na testa dos crentes, né? E de repente o camarada já sai rodando. Agora, recentemente, a onda mais nova, o camarada a mulher com um pedaço de madeira, e todo mundo tocava naquele pedaço de madeira e supostamente saía rodando, dizendo que está cheio da graça de Deus. Isso não é adoração, gente. Nós não podemos permitir que este modismo adentre o nosso lugar. A adoração, ela está associada à nossa razão. Eu não posso perder a razão na questão da adoração ao Senhor. De outra forma, isso seria o cúmulo do desequilíbrio, tá? O apóstolo Paulo, ele foi muito autêntico na palavra: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, culto com raciocínio, aonde eu vou adorar a Deus, mas dentro desse ato de adoração, eu vou trazer todas as minhas faculdades mentais, e não parte dele. Eu não posso sair por aí plantando bananeira em pleno culto. Isso seria um desequilíbrio muito grande. E as pessoas dizem o seguinte: o poder de Deus se manifestou. Eu não posso considerar isso como uma mera manifestação divina. Adorar ao Senhor não significa que eu tenha que ser um desequilibrado. De outra forma, os nossos cultos não teriam nenhum sentido. Culto é raciocínio. Culto, nós temos que ter equilíbrio. Afinal, nós estamos oferecendo algo para Deus. Pastor Vilmar é pastor já há bastante tempo, né?
desde 1930. Ao longo da tua vida ministerial, você já viu algo desagradável no meio de um culto? Muito. Olha, até o som foi favorável. Muito, né, pastor? Muito. Muito. Porque a gente vê pessoas desequilibradas, né? Porque dizem que estão adorando, louvando, mas na realidade é desequilíbrio. Porque acho que a adoração é diferente de você ter um desequilíbrio. A adoração, ele nasce como não tem aqui, é motivado por um impulso do Espírito, né? Então, o Espírito de devoção a Deus. É algo diferente de uma bagunça, com muitos... Não, mas a gente viu muito tempo já, pessoas dizendo que estavam adorando, mas simplesmente porque a adoração, como já falamos, ela parte do interior, da nossa alma. Nós temos que oferecer a Deus. O louvor, na realidade, você está sendo grato a Deus por aquilo que você recebe do Senhor. Já a adoração é diferente. A adoração por aquilo que você é um ato de devoção pelo que Deus é, não somente pelo que Deus faz. Verdade, pastor. Muitos irmãos falam assim, por que será que o pastor Valdecir está falando e trazendo esta matéria, esse assunto? Meus irmãos, todos nós sabemos da importância de nós fazermos algo desta natureza. Primeiro, irmã Karen, porque quando se fala de igreja dentro do contexto geral, não vai ser a mesma coisa, doravante. Muita coisa vai passar a ser mudada a partir de agora. Eu até acredito que isso vai mexer até no calendário, né? Antes de pandemia e pós-pandemia. Então, né, eu acredito que até nisso vai acontecer, né? Então o mundo está até se preparando para isso. Então vai ter muitas modificações que em questão da nossa liturgia, vai mudar muita coisa, né? Eu quero louvar a Deus, porque ainda nós temos o nosso pastor, nosso presidente, o pastor Wagner, é um homem extremamente equilibrado. Ele leva as coisas de Deus com muito critério, pastor Vilmar. Ele tem muito cuidado e zelo no que diz respeito às coisas espirituais. Ele tem sempre nos orientado no que diz respeito à música, os exageros que acontecem, e nós temos que ter um equilíbrio muito grande, né? E como agora vamos passar por certas modificações nesse sentido, que eu creio que vai ser assim, então nós temos que ir nos adequando a isso, irmão, para oferecer a Deus aquilo que é de melhor. Selecionar os louvores que nós vamos apresentar ao Senhor, não apresentar qualquer coisa para Deus, porque os ouvidos do Senhor são extremamente santos, são puros, e o nosso ato de adoração como reverência, né? Sentado, adorando ao Senhor, né? Porque antigamente era um exagero. Vemos algumas coisas na internet aí, que às vezes você lê aquela lista de comentário que acaba ridicularizando o povo evangélico por causa dos exageros. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem Bíblia. E por incrível que pareça, nós vemos uma série de pessoas que acabam dizendo, Deus está se manifestando e nisso, naquilo outro. Eu vi algo agora há pouco tempo que, meu Deus, camarada com um martelo desse tamanho, com ele nas costas, passando no povo, colocando na cabeça dos crentes e dizendo que era adoração e que o Senhor estava manifestando no meio do povo. Nós não podemos permitir que essas barbaridades acabem adentrando os nossos cultos, porque este momento tem que ser reservado para exaltação ao nome do Senhor nosso Deus. Pastor, até você falou sobre algo de errado no louvor. Eu me lembro de uma vez que aconteceu nessa igreja. Veio uma cantora de fora e ela começou e foi cantar. Aí, enquanto eu achei engraçado depois, né? Porque enquanto ela cantava, alguém dançava, dizia que era no espírito, né? Mas o interessante é que acabava a música, acabava
o Espírito Santo parece-me que deixava a pessoa, porque a pessoa parava de dançar, né? Acabava a música, a pessoa saía dali e ia sentar. E eu comecei a pensar, eu disse, que tipo de adoração é essa? Que tipo de louvor é esse? Que tipo que tipo de adoração essa pessoa está oferecendo? Então, se fosse uma dança no espírito, não dependia da música, não dependeria daquela canção para ela dançar no espírito, porque acabava a música, a pessoa ia sentar. E é uma verdade isso que o senhor está falando, pastor Vilmar, porque às vezes, principalmente em algum evento que você faz, e você convida o camarada e fica quietinho, mas eu não sei o que tem isso aqui, se a virtude está nesse negócio. Porque às vezes o camarada fica quietinho o culto inteiro lá, né? Não dá um glória a Deus. E quando ele pega o microfone, ele começa a dançar e sapatear. Eu acho que é o microfone. É a unção do microfone, porque é a unção do microfone. E ele fica quietinho. Quando ele pega o microfone, ele quer fazer todo mundo dar glória, né? Aí depois que ele faz o movimento dele, ele senta e fica quietinho de volta. Mas eu acho que é o microfone. Eu perguntaria, isso está associado a uma adoração que vem de dentro ou a um sensacionalismo que nós queremos criar? Adorar a Deus não é sensacionalizar por hipótese alguma. Nós temos que pregar a palavra, nós temos que cantar na nossa autenticidade e deixar que o Espírito Santo faça a obra do jeito que Ele quer. Amém, queridos irmãos? Pastor Dias, quer fazer alguma consideração? Só pensando naquilo que você falou sobre culto, tipo de culto, quero fechar aqui com uma leitura. No livro do profeta Isaías, capítulo 1, abra a tua Bíblia aí, versículos 11 a 13. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesseis pisar nos meus átrios. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para a minha abominação, e também as festas de lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene, aonde o culto é falso. Deus não recebe. Então não é todo culto que Deus recebe, por isso que a glória não desce. Tem culto que é uma lástima, tem culto que é pesado, tem culto que é sem graça, porque a glória não desceu, gente. Esse culto não foi aceito. Por algum motivo não foi aceito. Então o nosso povo, pastor Valdecir, deixar uma última palavra aqui, talvez a irmã Simone concorde comigo, o nosso povo precisa aprender a adorar. Suas considerações? Nós possamos querer aprender, né, pastor? Porque a caminhada cristã a gente tem que estar sempre procurando crescer, né? Se aproximar de Deus, e quanto mais você se aproxima de Deus, você conhece a Deus, você adora a Deus, o louvor brota do seu coração. Então é tudo falta de conhecimento de Deus mesmo, né? Se prestamos um culto que é falso, se achamos que estamos louvando e não estamos, na verdade, estamos apenas, né, lançando canções ao vento, ou o máximo pode trabalhar na emoção das pessoas, mas que fruto que nós estamos deixando no coração, na alma das pessoas, né? A própria palavra diz, né, irmã Simone, que o meu povo perece por falta de conhecimento, A adoração, acho que você só chega ao verdadeiro conhecimento de Deus, da adoração, quando você se propõe a conhecer mais de Deus. É verdade. Pastor Vilmar? Pastor, eu só anotei algo aqui que eu gostaria de ler. Que o louvor ele deve ser teocêntrico, né? Deus no centro, deve exaltar a glória de Deus, a majestade de Deus. O louvor tem que exaltar o poder de Deus, os atributos de Deus. O louvor tem que exaltar.
tem que exaltar a santidade de Deus, a majestade de Deus, tem que exaltar a onipotência de Deus, as misericórdias de Deus, a justiça de Deus e as obras que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós queremos agradecer a todos que estiveram conectados conosco até o presente momento, e quero agradecer pastor Zias, irmã Karen, pastor Vilmar, nossos companheiros, a toda a igreja, os irmãos presentes, que Deus abençoe. E eu quero já avisar os irmãos que no próximo domingo nós teremos o nosso culto presencial, e contamos com a presença de todos os irmãos. Você pode entrar ali no site e confirmar a tua presença, será na direção dos nossos jovens. Então os irmãos confirmem a presença, porque nós temos limite de pessoas aqui no templo, e nós estamos trabalhando com a capacidade de 30%, né? Vamos manter o distanciamento, né? Então nós temos ali toda a diaconia da nossa congregação, estará ali ao serviço da igreja. Os irmãos não se preocupem, estamos tendo todo cuidado, nós temos álcool em gel aqui à vontade, viu? Não tem problema não. E eu quero pedir que todos venham usando a sua máscara, né, durante o período do culto ao Senhor, mas nós teremos o culto presencial. Eu quero pedir aos irmãos para não ficar em casa, venham cultuar o nome do Senhor, o nosso Deus. E eu quero, neste momento também, agradecer aos irmãos que oraram pelo o sogro e a sogra da minha filha, que também eles foram vítima da Covid-19, né? O presbítero João, ele saiu hoje do hospital, recuperado, bem, para a glória do nome do Senhor nosso Deus, tá? A minha nora também ficou hospitalizada por um bom período, ficou 4 dias no Hospital das Clínicas, né? Também com a Covid-19, e fazia já, domingo foi o primeiro dia que eu pude abraçar as minhas netas, a minha nora, meu filho, depois de 18 dias, e graças a Deus estão bem, né? Deus colocou as mãos, todos recuperados, né? Para a glória do nome do Senhor. Então, o irmão João, a presbítero João, a esposa, ele na verdade foi hospitalizado com quadro agudo de pneumonia, que é uma consequência também da Covid-19, né? Na verdade, é o estrago que ele deixa, né? Covid-19 é como um furacão que passa, mas vai embora, mas por trás fica o rastro de destruição, que depois vem o tratamento, né? A irmã Cleusa, esposa do presbítero João, não precisou ser hospitalizada, recuperou-se em casa mesmo, né? Está bem. Então são frutos das orações. Que Deus abençoe a todos os amados e queridos irmãos. Nós havíamos parado temporariamente a nossa reunião presencial, justamente por causa de alguns casos dessa natureza, e observando, nós percebemos que está sob controle. Então, com muita segurança, voltaremos aos nossos cultos presencial. A igreja está feliz? Amém? Glória a Deus. Esperamos todos os irmãos aqui no próximo domingo para o grande ao nome do Senhor nosso Deus. Vamos estar em pé neste momento, vamos estar orando para agradecermos ao Senhor pela sua presença conosco neste lugar. Vocês gostaram? Amém? Que Deus abençoe a todos. A EBD ainda nesse domingo vai ser online, tá bom, irmão? No próximo domingo já vai ser presencial, né, pastor Zias? Ainda nós teremos a nossa EBD, que será online, né? Eu quero só que os irmãos entendam que nós demoramos um pouco mais para manter o nosso culto presencial, mas nós comunicamos ao ministério e com a anuência do nosso presidente, tá bom? Então nós não fazemos nada aqui de forma aleatória. Que Deus abençoe a todos os amados queridos irmãos, né, que têm sido fiéis à obra do Senhor, o nosso Deus. Não esqueçam dos compromissos que temos para com a obra do Senhor. Nós temos ali alguns pedidos de oração. Oração por Daniele Barreto, oração para Jean Carlos, oração por Eloy e Rose,
pois estão com a Covid, oração por Diego, por libertação, oração por Ana, por sua saúde, oração por Fábio, por libertação. Estaremos orando e pedindo que o Senhor possa estar estendendo a sua mão gloriosa e repreendendo todas estas enfermidades. Eu quero agradecer a esta competente equipe de eventos, Manani, né, e a irmã Marli, que Deus abençoe, de uma forma maravilhosa, viu? Ela sempre muito ativa e muito prestativa no que diz respeito à obra do Senhor nosso Deus. Que Deus recompense todos vocês aqui. Dia da Santa Ceia também, a gente não se preocupa com nada, né, pastor? Chega aqui, está tudo organizado. Que Deus abençoe essa serva de Deus. Então é disso que faz toda uma diferença no serviço cristão, né? Cada um sabendo que vai fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. No Antigo Testamento tinha os organizadores do culto, né, pastor Zias? Quando o sacerdote chegava, estava tudo organizado, né? Existia isso, não existia? Ah, chegava, estava tudo organizado, hein? Os levitas, tudo, eles já estavam preparando tudo. O sacerdote chegava só para fazer o serviço sacerdotal, e ali a glória de Deus descia de uma forma gloriosa. Vamos continuar com este bom serviço, irmãos, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Pastor Vilmar estará encerrando neste momento. Orar ao Senhor, agradecendo por esse momento. Curva a tua cabeça. Eterno e bondoso Deus, te louvamos e te bendizemos, Senhor, pela tua bondade, por esse momento que passamos. Senhor, nós oramos em favor daqueles irmãos que pediram oração, aqueles nomes mencionados aqui, Senhor. Deus Todo-Poderoso, visita cada um, estende a tua mão poderosa. Também nos dá uma noite de paz, de bênção, leva-nos em paz para os nossos lares, e que a tua boa mão esteja estendida sobre cada um dos teus servos, Senhor. Deus eterno, aqueles irmãos que estão nos seus lares, nos assistindo, abençoa também de maneira grande e poderosa. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos juntos dizemos amém. Deus abençoe, meus amados.